Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem e preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal Eduque Mais SCPE. Então hoje nós vamos dar continuidade, tá certo? À aula passada. Hoje nós iremos dar continuidade, à aula 11, mas antes vamos fazer a correção da atividade, como nós já fazemos de costume, tá certo, pessoal? Então vejam aí, peguem o material de vocês, o caderno de língua portuguesa, para que vocês possam fazer um acompanhamento desta correção, tá certo? Então vejam aí. A primeira questão, foi de acordo com o gênero textual que vocês fizeram a leitura, que diz o seguinte: qual gênero textual que pertence o texto que vocês leram? Então, a alternativa correta, a letra C. Então, vocês viram, que foi uma entrevista, um exemplo de entrevista, trabalhada na aula passada. Segunda questão. De acordo com o texto, responda. Letra A. Quem era a entrevistadora e quem era o entrevistado no texto? Então, aí, vocês teriam que identificar, as pessoas que, os interlocutores, que fazem parte, então, desse diálogo, o que fazia as perguntas e aquele que iria respondendo. No caso, Maria da Paz, era a entrevistadora e Fernando era o entrevistado. Tá certo, pessoal? Letra B. Qual o assunto abordado no texto? Então, vocês puderam perceber, através da leitura, da análise dessa entrevista, que o assunto que foi tratado desde o início da entrevista até o finalzinho foi sobre as questões, ambientais, tá certo? Sobre a questão da poluição e tudo mais. Terceira questão. Que variedade linguística foi empregada, na entrevista? Então, vocês perceberam, puderam perceber também que foi uma linguagem mais culta, pessoal? Quarta questão. Qual é o ponto de vista do entrevistado sobre a limitação dos recursos do planeta? Então, a opinião dele é que nossa sociedade não sabe existir sem crescer. Mas o que ele quis dizer com isso? Que a sociedade, não sabe viver sem consumir aquilo que é além do essencial, certo? Consome, aliás, além do que necessita, do que precisa. Quinta questão. O que o entrevistado fala sobre controles das mudanças climáticas? Então, aí, solicitou que vocês transcrevessem, por assim dizer, a opinião, o ponto de vista, tá certo? Desse cineasta, que mostrou que ele acredita que há indícios claros de que o aquecimento global está aumentando muito mais rapidamente do que se previa no nosso planeta. Então, vejam aí que o argumento, que ele colocou foi baseado em fatos, por trás, toda fala, de todo discurso, ele deixou bem claro, as evidências científicas, que inclusive podem ser provadas, o que ele falou. Sexta questão. Há alguma pergunta da entrevistadora que relaciona cinema com meio ambiente? Vocês conseguiram perceber nessa relação do cinema e o meio ambiente? Porque o entrevistado, como vocês viram, a vida profissional dele é voltada, para o cinema. E a entrevista foi sobre também o meio ambiente. Então, vocês viram essa relação no texto lido? Qual o propósito da pergunta que foi feita? Então, a resposta é sim, houve a presença, quando se pergunta, o seguinte: o cinema pode mitigar as emissões de carbono? Então, ele respondeu que o motivo da pergunta foi ampliar a discussão sobre o meio ambiente para o público cultural. E talvez obter uma resposta que mostre que a arte, pode sim ser um grande e importante instrumento para conscientizar as pessoas sobre a questão ambiental, certo, pessoal? Então,
está aí a resposta da sexta questão. Nós concluímos a correção da atividade da aula passada. Espero que vocês tenham se saído bem. E agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo na aula de hoje, né? Então vejam aí na imagem que aparece no slide. Roteiro, fato noticioso e tema da entrevista. Retextualização. Então, primeiro, né, que apesar do tema da aula parecer diferente para vocês, mas vejam que tem a palavrinha aí, entrevista. Então, a aula de hoje nada vai ser, né, mais vai ser do que uma continuação da aula passada, né? Vocês puderam acompanhar mais informações, né, sobre esse gênero entrevista, algumas das principais características, né, onde que nós podemos encontrar essas entrevistas, né, que ela está presente em vários meios de comunicação, né, que ela passa pelo momento da oralidade, da conversação, depois é escrita para o papel, né, e também as perguntas que são feitas na terceira pessoa, utilizando ele ou ela para singular, e se for o caso de mais entrevistados, plural, as respostas que sempre aparecem em primeira pessoa, a presença do discurso direto, né, que vocês puderam acompanhar, que aparece sempre entre aspas, né, então vocês viram algumas características, né, deste gênero textual entrevista. E hoje nós vamos focar, né, os estudos na estrutura deste texto, certo? Como é que esse texto é estruturado, como é que começo fazendo uma entrevista, o que é que eu devo pensar para elaborar uma boa entrevista. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E, inclusive, ainda sobre o tema da aula, vejam que há uma palavrinha, né, que acredito que seja nova para vocês, que é retextualização. Então, o que é que significa, professora, essa palavra, né? Eu nunca tive acesso, nunca cheguei a ter conhecimento do significado, né, ou até mesmo lido essa palavra. Então, retextualização nada mais é do que você criar, produzir um texto, né, com base em um outro que já existe, certo? E vocês irão fazer isso nas atividades posteriores, tá certo? Então, nós já começamos aí, né, mostrando a estrutura da entrevista, né, que primeira coisa a se fazer, né, a definição do tema, o roteiro, o título e, por último, a revisão, certo? Então, vamos entender um a um o que significa e como estruturar a entrevista. Então, o primeiro passo, né, que deve ser feito antes de você elaborar perguntas, procurar o entrevistado, estudar sobre o assunto. Então, o primeiro passo, você precisa definir o tema, certo? Sobre o que será tratado na entrevista que você vai fazer. Depois que você definir o tema, aí sim você vai à procura de uma pessoa, né, que vai ser entrevistada. E essa pessoa, ela precisa saber, ter conhecimento sobre o tema que você escolheu para a sua entrevista. Por exemplo, se eu escolho falar, querer saber mais, fazer algumas perguntas a alguém sobre a área do conhecimento, o esporte, por exemplo. Então, eu escolhi o tema, né, a área do conhecimento. Mas, para isso, eu preciso, né, agora, escolher também uma pessoa, né, que tenha acesso, que saiba passar mais informações sobre este assunto. Então, por isso, eu vou escolher algum atleta, por exemplo, tá certo? Então, a primeira fase é escolher o tema, certo? O segundo passo é o roteiro, né? Quando nós falamos em entrevista, nós lembramos logo do roteiro, muito conhecido, muito popular, né? Então, o que é o roteiro, né? Então, o roteiro é um material que vai servir de ajuda para guiar você no momento da entrevista, certo? Então, primeiramente, você precisa, né, entender bem sobre o tema. Fazer entrevista, né, o gênero textual parece ser bem simples, mas para que você faça uma boa entrevista, você precisa entender sobre o assunto que você vai entrevistar alguém, tá certo? Então, isso faz parte do roteiro. A pesquisa, o estudo, o aprofundamento, né, dos conhecimentos, das ideias. Então, feito isso, aí sim você pode começar a elaborar, né, as perguntinhas, certo?
Então, diz o seguinte, ó, vejam aí na definição que aparece no slide. A partir daí, você pode listar algumas perguntas que irão nortear o trabalho. Mas será que eu, né, como papel de entrevistador, eu tenho que seguir à risca o que está em meu roteiro? Não. Inclusive, você pode acrescentar nas perguntas e até mesmo criar novas perguntas para este roteiro. Tudo vai depender da conversação, do momento em que a entrevista está acontecendo, tá certo? Então, o próprio nome já se diz, é um roteiro que você vai seguir. É um guia, certo? Que vai trazer essa orientação durante a entrevista, tá certo, pessoal? Então, após o roteiro, né, a construção das perguntas, aparece o título, né, dessa entrevista. Geralmente, né, a gente observa a presença do título, mas em algumas entrevistas também aparece um segundo título, tá certo? Qual é o objetivo do título de uma entrevista? É tanto chamar a atenção do leitor, né, para que ele continue a leitura sobre aquela entrevista que foi realizada, mas também ela tem o objetivo, né, de expor o tema que vai ser tratado naquela entrevista, tá certo? De uma forma simples, curta e que desperte o interesse das pessoas, tá certo? Então, nós temos aí o título. Após o título, nós vamos ver, né, já um exemplo na íntegra de uma entrevista. Vocês irão perceber que após o título aparece um parágrafo, tá certo? E esse parágrafo, após o título, nada mais é que um resumo sobre o assunto que vai ser tratado naquela entrevista, sobre informações sobre a vida pessoal ou profissional da pessoa que está sendo entrevistada, tá certo? Então, título, resumo. Feito isso, resta o último passo da entrevista, que é a revisão, né? Então, nesse momento, né, você deve ler todo o material que você produziu para que você possa identificar possíveis erros de escrita, tá certo? Para que seu material ele seja concluído da melhor forma possível, tá certo, pessoal? Então, vejam aí que essa foi a estrutura da entrevista. Nós temos também dois exemplos, né, dois modos de entrevistas. A primeira é a entrevista dirigida e a segunda é não dirigida. É bem simples a definição de cada uma, tá certo? A entrevista dirigida, né, o objetivo é obter mais detalhes, né, sobre uma experiência que foi vivida pelo entrevistado, né, seja uma tragédia, um crime, dentre muitas outras situações, certo? Então, nesse caso, o entrevistador, né, a pessoa que está lá fazendo as perguntas, ela não elabora um roteiro, né, com perguntas pré-determinadas. Então, nesse exemplo de entrevista dirigida, eu posso sim, né, criar novas perguntas, acrescentar de acordo com o que está sendo conversado. Já a entrevista não dirigida, ela é preparada com antecedência, né, aquela entrevista que já tem o roteiro pronto, né, a pesquisa e que ela vai ser seguida da forma como foi elaborada, certo? Bem simples a diferença entre esses dois tipos aí de entrevistas. Vamos ver agora um exemplo na íntegra, né, de uma entrevista que aparece aí na telinha de vocês. Vejam só que essa entrevista, né, já apareceu uma foto, uma imagem, né, do Neymar e de outras pessoas, né, que fazem parte dessa área do esporte. E diz o seguinte, ó, o título da entrevista: Neymar põe Copa América entre metas para 2020 e pede paciência com Rodrigo e Vinícius Júnior. Então, vejam aí, né, nós já iniciamos com o título. Vejam que o título ele já conseguiu expor, né, o assunto que vai ser tratado nesta entrevista, que inclusive, né, devido ao tempo, se vocês desejarem ler a entrevista completa, na íntegra, eu vou deixar aqui para vocês o site, né? Já iniciando, após o título, nós temos aí um segundo título que vai dar mais informações, né, que diz o seguinte: Camisa 10 do PSG faz balanço de 2019.
mira título da Champions League e elabora listas. Ídolos com quem gostaria de ter jogado, zagueiros mais difíceis e escalações dos sonhos, né? Então foi retirada do site, né, globesport.com, tá certo? Tem a data e o horário em que foi publicada também, certo, pessoal? Então vejam, lembra que eu falei para vocês que após o título nós temos um breve resumo sobre o que vai ser tratado, sobre a pessoa entrevistada. Então vejam aí, né, no segundo parágrafo, que diz o seguinte, ó. Além da Champions League, Neymar colocou como uma das metas para 2020 a conquista da Copa América, mesmo com a possibilidade de a seleção brasileira utilizar um time alternativo no torneio. Além disso, analisou a dupla brasileira do Real Madrid e pediu paciência para a adaptação ao futebol europeu, certo? Então vejam que aí trouxe mais informações, né, sobre o que vai ser tratado nesta entrevista. E finalmente, após o resumo, nós temos aí as famosas perguntas e respostas, certo? Então eu vou ler só apenas a primeira para vocês, tá certo? Que diz o seguinte: o que você aprendeu sobre você mesmo em 2019? Então vejam que foi uma pergunta direcionada, né, ao jogador Neymar. E ele relatou, né, que acha que foi uma superação para ele, porque 2019 foi um ano difícil, né, em vários sentidos, tanto na vida dele profissional quanto na vida pessoal, né? E se vocês entrarem no site, vocês podem ler na íntegra toda essa entrevista, tá certo, pessoal? Então tem mais detalhes aqui para vocês acompanharem, né, as imagens do site, tá certo? E agora nós vamos conversar sobre um outro gênero textual. Lembra que eu falei para vocês no início da aula sobre retextualização? Então vocês irão produzir um texto com base em outro. Por isso que vocês precisam ter conhecimento sobre esse segundo gênero textual, que na verdade vocês já conhecem, tá certo? Que é a biografia. Então, o que é uma biografia, né? Quem nunca chegou a ler uma biografia, certo? Então, biografia é um tipo de texto que vai narrar a história da vida de alguém, né? Então, vejam aí que eu trouxe o significado da palavra, né, da etimologia, que biografia, né, ela é de origem uma parte grega, bio, que significa vida, e grafia, como vocês já conhecem, a escrita, certo? Então, sobre a vida de alguém. Então, eu listei para vocês as principais características, tá certo, desse gênero textual, que é um texto narrativo, porque vai ter espaço, personagem, né, onde se passa a história, certo? Os elementos que fazem parte dos textos narrativos. Ele é narrado em terceira pessoa, tá certo? No caso, ele ou ela. Os fatos aparecem em ordem cronológica. Geralmente vocês já leram, já acompanharam, que uma biografia, né, ela começa a relatar desde o nascimento até a morte de alguém, se for o caso, né, da pessoa já ter falecido. Traz um conjunto de informações sobre a vida de alguém, relata fatos marcantes, né, porque a biografia é um gênero textual que ele solicita trazer esses fatos marcantes, porque se eu for trazer os detalhes, todos os detalhes, né, então aí o meu texto vai ficar muito longo e eu vou acabar me perdendo do objetivo principal do texto, tá certo? Traz o uso de pronomes pessoais, né, e possessivos, uso de marcadores temporais, né, relatando se foi na infância, durante o período da adolescência, né, naquele tempo, naquela época. E os verbos que aparecem com mais frequência são os verbos no pretérito, ou seja, no passado, certo? E também a verossimilhança dos fatos narrados. Então, verossimilhança, apesar de parecer, né, apresentar para vocês ser uma palavrinha diferente, significa um texto quando ele traz uma veracidade, ou seja, quando o texto é verdadeiro, é verídico, tá certo? Então, essas são as principais características da biografia. Então, aí surge a pergunta: como fazer uma biografia? É difícil fazer uma biografia? Não, não é, tá certo? Assim como a entrevista é um gênero textual bastante prazeroso de ser lido e escrito também, né? Então, a primeira coisa a ser feita, você deve
pesquisar sobre a vida de alguém, né? E aí surge a entrevista para que vocês façam essa pesquisa, né, sobre a vida da pessoa entrevistada. E também, né, se for possível, você também pode incrementar na sua biografia, né, mais informações, fazendo entrevistas, tanto com a própria pessoa, como com pessoas que fazem parte do convívio daquela pessoa entrevistada, né, como membro da família, pessoas conhecidas, né. Também, né, neste gênero textual, você pode incluir frases ditas pela própria pessoa. Então, eu destaquei uma aí para vocês, né, do conhecido Charlie Chaplin, né, que diz assim: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Então, primeiramente, que linda essa reflexão, né, feita por ele. E vejam que aí nós temos um exemplo de discurso direto, né, que nós conversamos na aula passada, ainda falando sobre entrevista, né, onde é acompanhado entre aspas, tá certo? Isso faz com que o texto, né, seja mais verossímil, mais verdadeiro, tá certo? Então, se possível, você pode sim colocar em seu texto a fala, certo? Transcrever um discurso direto da pessoa entrevistada. Então, dados como data de nascimento, né, morte, se for o caso, né, mas não vai ser da atividade que vocês irão realizar. Principais contribuições, invenções, né, vida pessoal da pessoa, como casamentos, filhos, certo? São informações importantes e que devem aparecer numa biografia, porque vocês estarão escrevendo sobre a vida daquela pessoa, não é verdade? Então, feito isso, você deve escolher um texto e que pode ter um título com somente o nome da pessoa. Então, vejam aí que o título ele pode ser realizado dessa forma mais simples, como biografia de Charlie Chaplin, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Ou também você pode colocar no título uma característica, né, marcante da pessoa, né, da biografia, da pessoa entrevistada. Né? Por exemplo, Charlie Chaplin, o gênio do cinema. Né? Então, vejam aí que trouxe uma característica marcante sobre esta pessoa, tá certo? O texto também, assim como a entrevista, ele vai seguir uma ordem cronológica, né, de fatos que aconteceram na vida da pessoa, e vocês podem incluir seções para dividir o texto em partes, como nascimento, principais feitos, curiosidades, certo? E por fim, a mesma coisa da entrevista, vocês devem fazer uma revisão do que foi escrito. Então, aí eu coloquei uma dica para vocês, tá certo? Que diz assim, ó, uma boa ideia é ler o texto em voz alta. Vocês já fizeram isso? Né? Você pode ler para um amigo seu ou até mesmo algum familiar, né? Para que a pessoa possa ajudar você, né? Dizendo se o texto ele está coerente, certo? Se possui algum erro gramatical ou se você está utilizando muitas palavras, né, de forma repetida. Então, essa revisão ela vai ajudar neste sentido, tá certo, pessoal? Então, vamos ver um exemplo agora, já que nós vimos, né, uma parte brevemente da entrevista de Neymar, nada mais justo do que vermos a biografia do próprio Neymar, tá certo? Então, vejam aí. Neymar, de 1922, é um futebolista brasileiro, considerado um dos maiores da história. Ganhou diversos títulos jogando pelo Santos Futebol Clube, onde iniciou sua carreira aos 11 anos de idade. Sua posição é atacante, jogador polêmico que namorou uma mulher de idade de 17 anos, com quem já tem um filho. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em Mogi das Cruzes, em São Paulo, no dia 5 de fevereiro de 1992. Então, vejam só. Se vocês também desejarem fazer a leitura na íntegra de toda a biografia, né, de Neymar, vocês encontram no site, certo? Que eu deixei tanto aí no finalzinho do texto, quanto nas referências da aula de hoje, tá certo, pessoal? Então, hoje, nós podemos acompanhar na aula, né, a continuidade sobre o conteúdo, o assunto gênero textual e entrevista, né? Nós focamos na estrutura, na questão estrutural,
do texto, né, como nós devemos seguir, né, uma orientação de como fazer, né, uma entrevista, e também, né, no finalzinho da aula nós vimos agora sobre a biografia, tá certo, pessoal? Que vocês irão precisar dessas informações para realizar as atividades, tá certo? Então nós encerramos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.